de louvar o nome bendito de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia comigo. Evangelho de Cristo segundo Lucas, capítulo 7. Quando você procura, eu gostaria de louvar a Deus pela vida do pastor Marcelo Coimbra, que bondosamente nos fez convite para estarmos aqui nessa noite. Deus abençoe você, sua família, o Senhor, sua família, em Cristo Jesus. Pastor Jonas também nos recebeu. Pastor Marcos Alvim, Deus abençoe também, bem como a todos os pastores, membros desta belíssima igreja. Que Deus possa abundar as suas bênçãos dele sobre as suas vidas. Amém. Meus irmãos, Lucas 7, versículo número 11, diz assim o texto bíblico: poucos dias depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e os seus discípulos e a numerosa multidão iam com ele. Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chores. Chegando-se, tocou o caixão, e os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse: jovem, eu ordeno a você, levanta-se. E o que estava morto sentou-se e começou a falar. Jesus o restituiu à sua mãe, e todos ficaram possuídos de grande temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, Deus visitou o seu povo. Amém. Meus queridos irmãos, o Evangelho de Lucas está entre aqueles três evangelhos que nós o denominamos de evangelhos sinóticos, devido à sua semelhança, devido a eles terem um teor parecido, que é o evangelho de Mateus e também o evangelho de Marcos. No entanto, dos três evangelhos semelhantes ou sinóticos, apenas o evangelho de Lucas, registrado pelo doutor Lucas, traz-nos a menção do texto que lemos nesta ocasião. Certamente você já ouviu este texto que fala-nos a respeito de uma viúva que está indo ao cemitério enterrar o seu filho, e o seu filho único. Mas por que Lucas faz questão de apresentar o texto que lemos nesta noite? É interessante que cada evangelista tem uma finalidade, um propósito ao apresentar a pessoa de Jesus. Enquanto Mateus tem o propósito de apresentar Jesus como aquele que é o cumprimento das expectativas do Antigo Testamento, Lucas, sendo este um gentil e talvez o único do Novo Testamento, tem o desejo de apresentar Jesus como aquele que veio para todas as pessoas. Então é notório que no Evangelho de Lucas a realidade da salvação ela está diretamente ligada à missão. Missão e salvação, elas andam no Evangelho de Lucas de mãos dadas. No Evangelho de Lucas, Jesus ele é apresentado como aquele que anuncia o ano aceitável do Senhor. Isso aparece no capítulo de número 4, quando Jesus entra numa sinagoga que estava na aldeia de Nazaré. E Jesus então recebe um livro, que é o rolo do profeta Isaías. Ele abre este livro e ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e também restaurar da vista os cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus fecha o rolo do profeta Isaías e diz que naquele dia estava se cumprindo aquilo. Então Lucas apresenta o Jesus que vem para aqueles que eram desprezados, desfavorecidos, estigmatizados, escanteados pela sociedade do seu tempo, pela sociedade da sua época. É por isso que Jesus está indo agora em direção a Naim. Mas que aldeia é essa chamada Naim?
Naim era uma aldeia que ficava localizada a aproximadamente 10 quilômetros de Nazaré. E ficava a cerca de 34 quilômetros de Cafarnaum. Possivelmente, Jesus está saindo de Cafarnaum, porque no capítulo de número 7, temos a informação que Jesus cura o centurião de Cafarnaum. É possível então que ele cura o centurião de Cafarnaum, e agora ele sai de Cafarnaum e caminha cerca de 34 quilômetros para ir em direção à aldeia de Naim. O fato é que Jesus não é acompanhado aqui de todos os seus discípulos. Algumas traduções dizem que estavam muitos dos seus discípulos. Bom, não importa se eram todos ou alguns, a importante informação que temos nesse texto é o contraste que Lucas aqui menciona. Note que Lucas aqui diz que estava na comitiva de Jesus uma multidão, ou uma grande multidão, e os seus discípulos, ou alguns de seus discípulos. Lucas faz questão de separar multidão de discípulo, discípulo de multidão. Lucas não inclui os discípulos da multidão, mas ele os separa. E por que ele apresenta de maneira separada? Porque uma coisa é multidão, outra coisa são os discípulos. É interessante que ao longo do ministério de Jesus, ele foi seguido, vez por outras, por grande multidão. E a palavra multidão que aparece aqui significa ajuntamento, mas a ideia de um ajuntamento informal de pessoas. Geralmente, as multidões que seguiam Jesus poderia ser apresentada dentro de 4 grupos. O primeiro grupo era o grupo dos curiosos, aqueles que andavam com Jesus, curiosos e movidos por tal curiosidade para ver aquilo que Jesus podia fazer, aquilo que ele podia realizar. O segundo grupo era o grupo dos críticos. Eram pessoas que estavam com Jesus não por aquilo que ele estava fazendo simplesmente, mas pelo desejo de tomar alguma de suas palavras para que pudesse acusá-lo diante o sinédrio da época, como fariseus, escribas e saduceus naquele tempo. O terceiro grupo da multidão que compunha aqueles que andavam com Jesus era o grupo dos ocupados. Eram pessoas que Jesus fazia a proposta e dizia: segue-me. Mas essa pessoa dizia: deixa primeiro eu sepultar meu pai, deixa primeiro eu despedir da minha família. Na verdade era a desculpa que eles davam para não seguir Jesus. E havia em quarto lugar aqueles que eram os receptivos, como Jesus contou na parábola do semeador, aqueles que a mensagem caía no coração, a mensagem encontrava uma terra fértil, ela germinava, e essas pessoas passavam a seguir a Jesus. Mas do outro lado, Lucas está dizendo que há os discípulos. E o que diferencia a multidão de discípulo? Enquanto a multidão é ajuntamento informal, os discípulos não fazem parte de um ajuntamento informal, porque os discípulos que andavam com Jesus não andavam com ele por aquilo que ele podia fazer, não andavam com ele simplesmente por aquilo que ele estava realizando, andaram com ele porque entenderam quem ele era. Um dia Jesus pregou uma mensagem muito dura, muito pesada. Ele olhou para as pessoas que estavam diante dele e Jesus perguntou: vocês também não vão embora? Porque as pessoas começaram a ir embora. E ele diz para os discípulos: vocês também não vão embora? Pedro se levanta em meio aos discípulos e diz: para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Enquanto a multidão não se relaciona com Cristo, os discípulos estão ali para se relacionar. Enquanto a multidão não toma posição, não toma postura e se apresenta como seguidor de Cristo, os discípulos estão ali sendo tratados, sendo moldados, sendo exortados, mas estavam ali para aprender com aquele que tinha a palavra para ensinar. Antes de entrar no teor da mensagem, eu quero perguntar nesta noite: será que eu vejo aqui multidão ou estão vendo aqui discípulos e discípulas que estão dispostos aquele que tem a nos ensinar? Note que o texto bíblico dirá que Jesus está indo com este grupo, ou com estes 2 grupos, para a cidade de Naim, ou aldeia de Naim. E quando Jesus está chegando a esta aldeia, Jesus se depara com um evento
que de fato era um evento que chamava a atenção de todos da aldeia, que era um cortejo fúnebre. Jesus está vindo e Jesus não chega a entrar na cidade, porque antes de entrar na cidade, talvez no portão da cidade ou na saída da cidade, está saindo um cortejo fúnebre, está saindo uma mãe que está direcionando ali, junto com aqueles que estavam levando o caixão, de um caminho para o cemitério. E qual era o propósito? Era simplesmente enterrar o seu filho. E a Bíblia diz que era o seu filho único. Agora, note comigo os verbos que aparecem no texto. Por quê? Porque na língua portuguesa, verbo indica ação, noção de ação, de processo ou estado. O primeiro verbo que aparece aqui, que indica a ação de Jesus, é o verbo ver. Note que a Bíblia Sagrada diz que quando Jesus chega próximo a Naim, ele vê o cortejo que está saindo. Quando Jesus olha, ele não apenas está vendo um cortejo que está indo para o cemitério, mas ele consegue identificar o que aquela mulher estava vivendo. E eu explico para os irmãos. Naquela época, as mulheres eram dependentes do marido, totalmente dependentes. A sociedade se dividia entre as mulheres que competiam o serviço doméstico e os homens que competiam o serviço braçal. Então os homens conquistavam o dinheiro e assim levavam comida para casa. E as mulheres deveriam criar os seus filhos e de igual maneira trabalhar no serviço doméstico. Então, quando o marido morria, a mulher ficava na dependência do seu filho. Competia agora o filho cuidar da sua mãe. Só que o texto está dizendo aqui que esta mulher, ela era viúva. Se ela era viúva, significa que ela já tinha conhecido o caminho do cemitério. Ela já tinha feito aquele percurso. Ela já tinha participado de um cortejo fúnebre que era o do seu marido. E em segundo lugar, o texto diz que ela está enterrando não um dos filhos, ela está enterrando o único filho. Então esta mulher, ao enterrar o seu filho, ela está perdendo toda a proteção legal. Toda vez que a viúva perdia a proteção legal, não sobrava muita coisa para ela. Uma das formas era voltar para a casa dos seus pais. Mas se seus pais ou seu pai já estiver morrido, a sua família, ela ficava completamente desamparada. É por isso que quando os diáconos foram instituídos em Atos, eles foram instituídos para cuidar das viúvas. É por isso que Tiago diz que a religião verdadeira é aquela que cuida dos órfãos e das viúvas, porque havia muitas viúvas naquele tempo que eram desamparadas. Quando esta mulher está enterrando o marido, um filho, melhor dizendo, ela não está enterrando apenas um filho, ela está enterrando os seus sonhos, ela está enterrando os seus projetos, ela está enterrando o seu futuro, ela está enterrando os seus sonhos e ela não sabe o que será do seu amanhã. Só que em contrapartida, enquanto a multidão da tristeza está saindo da cidade, a multidão da alegria quer entrar dentro da cidade. E Jesus vê esta mulher em primeiro lugar. Por que ele vê a mulher primeiro? Talvez porque a mulher estava na frente do caixão, para não ter o desprazer de ver o seu filho morto ali dentro. Ela vai na frente. É por isso que o texto sagrado diz que Jesus viu ela. Só que quando Jesus viu aquela mulher, Jesus não somente viu uma mulher que chorava. Quando Jesus bateu o olho naquela mulher, Jesus viu a sua dor, Jesus viu a sua angústia, Jesus fez um raio-x, não apenas daquilo que estava por fora, Jesus viu aquilo que estava no seu interior. Eu gosto disso daqui, sabe por que eu gosto? Porque o Jesus a quem nós servimos, ele tem a capacidade de ver aquilo que às vezes alguém que está perto de nós não consegue enxergar. Ele consegue ver o nosso interior. Não é possível escapar do olhar de Jesus, porque ele consegue saber exatamente aquilo que estamos passando, vivendo, sentindo e enfrentando. Talvez numa noite como essa, a gente entra num culto como esse e a gente levanta a mão, dá glória a Deus, a gente se alegra, mas nem sempre aquilo que demonstramos por fora é aquilo que estamos vivendo por dentro. Talvez você chegou aqui, já até levantou a mão, já cantou,
mas somente Deus e você sabe o que você está passando. Mas essa é a notícia boa que Jesus nos dá. E qual notícia é essa? É que Ele não vê apenas o que está por fora, Ele vê também o que está por dentro. Agora note, se ele está saindo de Cafarnaum e está andando 34 quilômetros, o texto bíblico diz que ele vai a Naim para quê? Ele vai a Naim apenas para ter um encontro com essa mulher. Ele não vai a Naim para outro propósito. Ele vai a Naim para se encontrar com esta mulher. Eu gosto disso daqui porque ele chega exatamente no momento em que ele vai encontrar o cortejo saindo da cidade. E por que eu gosto? Porque quando a gente lê os evangelhos, nós vamos perceber que no âmbito de Cristo, ele nunca trabalhou com coincidência. Jesus sempre ia a lugares que ele sabia que existia gente que precisava dele. Jesus não ia a locais à toa. Ele não ia simplesmente para apresentar mais uma aldeia aos seus discípulos. Toda vez que ele ia a algum lugar, ele ia porque ele sabia que tinha gente ali que precisava dele. Então não era por coincidência. Em João capítulo de número 4, diz a Bíblia Sagrada que Jesus está se dirigindo para a Galileia, que ficava ao norte. E ele estava na cidade que estava ao sul, que pertencia à Judéia. E o texto sagrado diz que Jesus faz questão de passar na cidade de Samaria. Só que os judeus, meus irmãos, eles não passavam em Samaria. Por quê? Porque judeu não se dá com samaritano. Então havia uma outra rota, uma rota mais longa, mais demorada, uma rota que chegava a durar cerca de 6 dias. Mas os judeus preferiam passar longe de Samaria do que entrar na cidade de Samaria. Aí João informa-nos dizendo que era necessário Jesus passar em Samaria. Quando eu olho isso na Bíblia, eu percebo, se não era necessário geograficamente passar, porque havia outra rota, então só tem um motivo pelo qual era necessário ele passar em Samaria, porque ele sabia que em Samaria existia uma mulher que precisava ter um encontro com ele. Em João 5, ele vai ao tanque de Betesda por causa de um paralítico. Em Marcos capítulo de número 4, ele vai a Gadara por causa de um endemoniado. Jesus não ia a locais à toa, ele ia em locais que ele sabia que tinha gente precisando dele. E por que eu gosto disso? Eu aplico. Se Jesus está na casa nessa noite, ele está porque ele sabe que tem gente aqui que precisa dele. Ei, não é coincidência a presença de Jesus na casa. Ele só está onde tem gente que precisa. Eu sou o mais necessitado. Tem mais alguém aqui nessa noite que também necessita da presença dele? Aleluia! 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 Quando ele vê aquela mulher, diz a Bíblia Sagrada que ele toma uma segunda atitude, o segundo verbo do texto. Diz a Bíblia que ele move-se. E ele move-se de quê? Ele move-se de compaixão. A palavra compaixão aqui é uma palavra grega que significa literalmente ser movido do interior, ou literalmente ser movido das tripas, porque nesta época que os gregos acreditavam que as entranhas era a sede das emoções. Então ele é movido do mais profundo do seu ser. E por que ele é movido de compaixão? Porque ele encontra uma mulher que está passando por aquilo que a gente chama de luto. E o que é o luto? O luto é um processo emocional vivenciado pela ausência, pelo vazio. Vazio este causado pela perda de um relacionamento. Então o luto se estabelece todas as vezes que a gente perde algo. E todas as vezes que essa perda ela é significativa, quando a gente tem uma relação de afetividade com isso, se estabelece um luto. E aí a psiquiatria diz que o luto tem 5 fases. A primeira fase do luto é a negação. É quando o indivíduo perde e nega. Isso não aconteceu. A pessoa vai voltar. Isso não aconteceu, é mentira. Eu só estou vivendo um sonho. O telefone vai tocar a qualquer momento. Essa pessoa vai entrar porta dentro a qualquer momento. Mas quando a negação passa, vem a ira.
E a gente tenta, no luto, achar culpado por causa do luto que estamos passando. E às vezes, sem tomar cuidado, acabamos culpando o próximo a nós mesmos. E por que não, algumas vezes, muitas pessoas culpam até Deus. E aí entra na fase da negociação. Deus, por que ele não eu? Deus, eu faço qualquer coisa para que esta pessoa volte. Entra então na quarta fase, que é da tristeza. E na quinta fase, por mais dolorosa que seja, é a fase da aceitação. Eu não sei em que fase do luto a viúva de Naim estava. Talvez ela estava na primeira fase, ou talvez ela estava na segunda fase, tentando achar um culpado pela morte do seu filho. Mas o que eu dou glória a Deus é que não importa a fase do luto em que a viúva se encontrava. O que importa é saber que na direção dela, ela vai encontrar aquele que tem poder para mudar a sua história. Sabe por que eu gosto disso daqui? Porque a palavra compaixão denota um sentimento em que alguém sente a dor do outro. Então quando Jesus olha para ela, Jesus não é indiferente à dor dela. Jesus não é indiferente à angústia, à lágrima, ao sofrimento daquela mulher. Jesus, quando olha para ela, Jesus sente na pele a dor daquela mulher. E sabe por que eu gosto de Jesus? Sabe por quê? Porque Ele se compadece de nós. E por que Ele se compadece de nós? Ele se compadece de nós porque Ele tem condição de saber exatamente aquilo que nós enfrentamos. Por quê? Porque Ele também enfrentou. Na carta aos Hebreus, que os irmãos estão estudando na escola bíblica dominical, o autor aos Hebreus chega a dizer que em tudo Ele foi testado. Ele sabe o que é ser traído porque Ele foi traído. Ele sabe o que é sentir dor porque Ele sentiu dor. Ele sabe o que é padecer necessidade porque Ele padeceu. Ele sabe o que é numa noite fria precisar de um amigo, de alguém para orar com Ele, porque Ele precisou também e não teve. É este Jesus que tem poder para se compadecer de nós. É por isso que Ele não é indiferente à nossa dor. É por isso que nesse culto de vitória, não importa o processo, não importa aquilo que você enfrente, não importa aquilo que você passe, saiba de uma coisa: você não estará sozinho no processo. Vai ter graça de Deus, presença de Deus, ajuda de Deus e o auxílio do Espírito Santo para agarrar na tua mão e dizer: caminha, caminha que eu te ajudo, caminha que eu te ajudo. Eu já passei por esse processo. Maravilha! Não vai faltar graça. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 12. Paulo olha para o céu e Paulo é crente. E como crente, Paulo ora o que? Deus, tira de mim o espinho, tira de mim o espinho, tira de mim o espinho. Se discute o que era o espinho de Paulo, mas há quem acredite que era uma enfermidade, talvez nos olhos. Independente do que seja, o fato é que Paulo ora e quando Deus responde, Deus não responde aquilo que Paulo quer ouvir. Porque Deus nem sempre fala aquilo que queremos, mas Deus sempre vai falar aquilo que precisamos. Olha me diz isso daqui: Deus nem sempre fala o que queremos, mas Ele fala aquilo que precisamos. O que Paulo queria? Que Deus dissesse: sua o espinho. Aí Deus olha para Paulo e diz: Paulo, deixa eu te dizer uma coisa, o espinho vai permanecer na tua vida, porque isso faz parte do processo, para você não se exaltar. Mas fique tranquilo, tem espinho, mas não vai faltar a minha graça, porque a minha graça será suficiente sobre a sua vida. O tempo verbal no grego ali, indicação em continuidade, está no presente do indicativo ativo. Deus está dizendo para Paulo: Paulo, a minha graça é suficiente hoje, mas no dia de amanhã vai ser suficiente também, na semana que vem vai ser suficiente também, no mês que vem vai ter graça para a sua vida. Ei, pode ter problema, pode ter dificuldade, pode ter espinho, mas não falta a presença de Jesus do nosso lado e o auxílio do Espírito Santo. Aleluia! 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 Quando Ele se compadece, nós temos o terceiro verbo. E qual é o terceiro verbo? Diz a Bíblia que Ele fala.
E ele fala o quê? Diz o texto, que ele olha para aquela mulher e ele diz: não chore. Jesus para um funeral. Só que isso era uma violação da lei judaica. Não podia se parar um funeral. O funeral era um acontecimento importante na época. Quando um funeral estava passando, as pessoas geralmente seguiam os funerais. As carpideiras, que eram mulheres contratadas para chorar, iam chorando no funeral. Em sinal de respeito, as pessoas seguiam. O sacerdote ficava de longe, pelo risco da contaminação. Não pode parar um funeral, mas a Bíblia diz que Jesus para o funeral. Para o funeral para quê? Porque ele quer falar. Ele quer falar com quem? Ele quer falar com aquela que está mais sofrendo por aquele funeral. Ele olha para aquela mulher e ele diz: não chore. Parece insensibilidade de Jesus, porque você sabe que um funeral, a única coisa que há para a pessoa que perdeu alguém é o choro, porque é luto. Mas Jesus faz questão de dizer: não chores. E por que ele tem condição de dizer para aquela mulher: não chores? Porque ele sabe aquilo que ele vai fazer logo em seguida. Mas sabe o que me chama a atenção? É que a multidão de Jesus está vindo, a mulher está saindo. Mas se você ler o texto com atenção, você percebe que ninguém pede nada a Jesus. Geralmente em outros textos, as pessoas vão até Jesus. A mulher do fluxo de sangue foi até ele. O leproso de Marcos 1 foi até ele. Mas aqui nesse texto ninguém vai até ele. Estão vendo ele vindo, a multidão vindo, mas ninguém rompe a multidão da mulher e vai até Jesus. Quando eu li isso, eu me perguntei: por que ninguém vai até Jesus? Eu cheguei a duas conclusões. A primeira: ou a multidão que estava ali com aquela mulher, em primeiro lugar, não conhecia Jesus, e por não conhecer Jesus não fazem nada. Porque quem não sabe aonde recorrer, não sabe o que fazer. Quem não sabe que Jesus pode dar a solução, não sabe que pode recorrer a Ele quando a dificuldade bate na porta. Oh, glória! Quem não sabe o caminho, qualquer caminho serve. Foi isso que o gato diz para Alice no País da Maravilha. Ela olha para o gato e diz: aonde é o caminho? Ele pergunta: para onde você vai? Ela diz: eu não sei. Bom, se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então eles não foram até Jesus, talvez porque não conheciam Jesus. Porque quem conhece a Jesus sabe que quando a dificuldade bater na porta, a crise chegar, o problema surgir, os filhos se rebelarem, ainda existe um canto dentro do seu quarto onde você pode se encontrar com Ele. Quem conhece a Jesus sabe que quando precisar, o céu está disponível, as portas estão abertas e Ele está de braços abertos dizendo: vem que eu te recebo, vem que eu te escuto, vem! Por que não foram até Jesus? Porque esse é o primeiro milagre de ressurreição no ministério de Jesus. Talvez até poderiam conhecer Jesus, mas talvez podem ter pensado: bom, se tivesse pelo menos doente, dava para recorrer. Se tivesse pelo menos enfermo, dava para suplicar. Se tivesse pelo menos mal, mas sem estar morto, talvez até dava para ele fazer alguma coisa, porque ele ainda não tinha feito nenhum milagre de ressurreição. Então, eles podem ter pensado: não tem mais jeito, é o fim, não dá mais, não tem mais como. Só que aqui é o erro. Qual é o erro? Eles acharam que o poder de Jesus talvez era limitado diante da morte. Porque eles concluíram: é o ponto final, não tem mais jeito. É por isso que eu gosto de Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus não veio para acabar com a esperança. Talvez alguém olhe e diz: é o ponto final, porque a gente acha que Jesus é raquítico, pequeno, limitado, e que Ele não pode fazer determinadas situações mudarem e se transformarem. Eles não foram porque pensaram que era o fim. Só que Jesus se apresentou para aquela mulher para provar para ela e dizer para todo mundo que, ainda que esteja morto, se ele chegar, pode ter vida para a glória do nome bendito de Jesus. Sabe por quê? Porque o homem põe ponto final. O médico diz que não tem mais jeito, o juiz diz que não tem mais jeito, mas a última palavra quem dá ainda é Jesus. É Ele quem tem a última palavra.
Você pode adorar a Ele por isso. Você pode adorar a Ele por isso. Eu não sei qual é a sua situação. Levanta a mão. Eu oro em nome de Jesus. A situação pode estar difícil. Alguém pode ter dito que já é o fim, que não tem mais jeito. Mas fica tranquilo. Jesus está vindo aí. E Ele ainda não conhece causa que Ele não pode transformar. Ele não conhece milagre que Ele não pode fazer. Ele não conhece pecador que Ele não possa salvar. Ainda tem jeito. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória! Glorificado é o teu nome, Senhor. Aleluia! Ainda tem jeito. Aleluia! Para você pode ser o fim, mas para Ele não é. Me lembro do que disse Martin Luther King: tudo que eu coloquei em minhas mãos eu perdi, mas tudo que coloquei na mão de Deus eu ainda possuo. O próximo verbo, diz a Bíblia que Jesus toca o esquife e o caminho para o fim. Aqui é o problema. Qual é o problema? Os judeus diziam que tocar tal coisa tornava a pessoa impura. Pela lei judaica, Jesus era para ter se tornado impuro. Tocar o esquife colocava a pessoa em situação de impureza por um dia. Tocar o morto colocava a pessoa em situação de impureza por 7 dias. Isso está em Números. Jesus toca o esquife. Só que o que eu dou glória a Deus, que não é aquilo que está no morto que pega em Jesus, mas é aquilo que está em Jesus que pega no morto. Porque aquilo que nós temos, aleluia, porque as nossas impurezas não mancham Ele, mas o poder dele pega na nossa vida. Quando Jesus toca, Ele vai dizer agora o morto. O que Ele diz? Levanta-se. Se você ler todo o Evangelho de Lucas, você vai notar que no Evangelho de Lucas, Jesus vai ser apresentado como um profeta carismático, cheio do Espírito Santo, assim como Elias. Então é como se Lucas estivesse apresentando para nós um paralelo. E qual é o paralelo? Eliseu também fez o mesmo milagre. Só que como Elias fez esse milagre, Eliseu também. Mas como Elias fez esse milagre? A Bíblia diz que Elias teve que deitar sobre o menino, e deitado sobre o menino, orar para que o menino ressuscitasse. Aí Lucas vai contar Jesus fazendo um milagre semelhante. Só que para Jesus ressuscitar, ele não precisou fazer nada disso. Ele só precisou falar: levanta-se. É como se Lucas estivesse dizendo para todo mundo: ei, ele não é um profeta semelhante a Elias. O Espírito age sobre ele, mas ele é maior do que Elias. Ele não é pequeno, ele é maior do que Elias. Por que, Lucas? Porque ele tem poder para triunfar até sobre a morte. É por isso que João capítulo 5, versículo 28 e 29 está escrito que Jesus dará vida aos mortos naquele dia. A morte parece que é o fim, mas não é, porque ele é maior do que Elias, porque ele é maior do que Moisés, porque ele é maior do que Pedro, é maior do que Paulo, porque ele é maior, e é este Deus que é maior, que tem poder para mudar qualquer ciclo. Jesus então restitui o moço à sua mãe. A mãe está chorando. O menino ressuscita, o moço ressuscita. E agora Jesus transforma a tristeza daquela mulher em alegria. E há uma alegria naquele ambiente. O texto sagrado diz então que aquela mulher agora, penso eu, ela não pode ir mais para o mesmo lugar que ela estava indo. Pense comigo. Se ela estava saindo, talvez de casa, porque havia um menino, um moço para enterrar o seu filho,
e os cemitérios ficavam do lado de fora da cidade por causa da impureza. Então aquela mulher está fazendo um caminho, ela está fazendo um percurso. Só que no meio do percurso dela, ela encontra o percurso de Jesus. E o percurso dela é interrompido. Sabe por quê? Porque aquele que encontra Jesus, ou aquele que Jesus o encontra, o caminho dele é alterado. Eu vou exemplificar para você dar uma glória a Deus bonito. Vou citar aqui o Zé. O Zé, domingo, dava trabalho para a família. O Zé, domingo, dava uma dor de cabeça imensa para a família. Porque o Zé saía de casa, ia para o bar, bebia, e depois o filho tinha que ir atrás do Zé para achar o Zé que estava caído na rua. O Zé fazia isso domingo após domingo. Mas um dia, Jesus encontrou o Zé. Enviou alguém lá e disse: Zé, Jesus muda a tua vida. O Zé aceitou Jesus. Jesus mudou a vida dele. Agora domingo, mesmo o Zé que ia para o bar, coloca uma Bíblia debaixo do braço. E alguém diz: Zé, você está indo para onde, Zé? Você está indo para o bar? O Zé diz: estou indo para o bar não. Agora eu não sou mais Zé, agora eu sou irmão Zé. Irmão Zé por quê? Porque eu estava perdido, mas quando Jesus me encontrou, a minha rota foi alterada para a glória do nome bendito de Jesus. Eu vou perguntar nessa noite: tem mais alguém aqui que teve a sua rota alterada por Jesus? Assim como eu, talvez numa noite de quarta-feira, algum tempo atrás, você está em outro lugar, mas hoje você está aqui na casa de Deus, porque Jesus encontrou você pelo caminho. Era pobre, cego e nu, mas quando Ele te encontrou, mudou a tua história, mudou a tua rota, te deu um novo nome, e você veio para glorificar o nome bendito de Jesus. Tem alguém aqui nessa noite? Se tem alguém que foi salvo pela graça, porque Jesus encontrou, reage! Eu quero orar, pastor, posso pedir para ficar de pé? Você coloca de pé comigo.